Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque e nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos. Vamos dar início no capítulo 6. Convido a você, em nome de Jesus, a estarem com a Bíblia, e se porventura você ainda não a tem, em nome de Jesus, obtenha uma para a reflexão da palavra do nosso Senhor. É muito importante nós termos uma Bíblia em casa. Se você puder ter uma no trabalho, é muito bom para você também. Quando você tiver aquele tempo, aquela folga, você dá uma lida na palavra do nosso Senhor. Graças a Deus. No capítulo passado, nós observamos que houve uma grande punição para Ananias e Safira, devido eles terem mentido para o Espírito de Deus. Eles estavam falando ali mentiras para o apóstolo Pedro, mas, segundo a palavra do Senhor, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, revelou todo o plano, toda a trama que o casal estava cometendo contra o Espírito Santo. Mentir contra o Espírito Santo. Então, houve aquela punição. Ananias morreu, Safira morreu, infelizmente, mas é fato. De grande forma ali, criou um temor, de grande maneira criou um temor entre os irmãos, porque é algo sobrenatural. Eles nunca tinham visto, E eu creio que eu e você nunca presenciamos uma coisa assim dessa forma, amados? Uma pessoa está mentindo ali para um pastor, mentindo ali para um irmão, da igreja, e aquela pessoa cair ali na frente, imediatamente morto. Que cena forte, não é verdade, amados? Em nome de Jesus. Então isso está no capítulo 5. Então vamos dar início no capítulo 6. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém, queridos? Aleluias. Ora, naqueles dias, multiplicando o número dos discípulos, houve murmuração dos eremitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas deles nas distribuições diárias. As viúvas estavam sendo esquecidas, pessoas passando dificuldade na medida quando foi crescendo, a população dos cristãos foram aumentando. Então, algumas pessoas começaram a ficar sem receber o alimento, a porção diária ali, que, segundo a palavra do nosso Senhor, nos mostra que tudo que era de um era do outro. É como se você está dentro da sua casa, então ali o almoço está sendo preparado. Não é assim que acontece? Quando você está na sua casa, o alimento está sendo feito, preparado. Você sabe quem está ali na residência, ou quem vai chegar para poder almoçar ou jantar, não é assim? Então, eu digo que é assim, que na maioria das casas é assim, Não sei se na sua casa é dessa forma, Mas o mais comum é dessa maneira, O alimento ser preparado de acordo com a quantidade de pessoas que está ali para se alimentar. Então, algumas pessoas estavam ficando sem o alimento, Então começou a murmuração, o povo começou a reclamar, O que é isso? Falaram que todo mundo ia receber o alimento de igual modo, e nós estamos sendo esquecidas. No caso aqui, seriam as viúvas, Porque elas já não tinham quem cuidasse delas ali, os maridos, E talvez até os filhos também não estavam cuidando. Até o apóstolo Paulo, nos fala sobre isso. Isso aí está nas cartas de Paulo, fala sobre isso, que os filhos têm que cuidar dos pais, para que essa forma de
de tratamento não caia só sobre a igreja, né? Mas isso já é uma outra parte do texto bíblico. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E de fato, né, amados? Então os apóstolos, eles estavam pregando, ensinando, né? E os irmãos viram que eles não paravam mesmo, né? Não era um trabalho como muitos hoje, né? Levam assim muito leve, muito light. Não, eles estavam mesmo diante da multidão diariamente no templo, pregando e anunciando ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? As multidões. Então eles começaram a falar: não é razoável que a gente venha também estar servindo às mesas, né? Aleluia. E ali começa a distribuir funções dentro do templo, né? Entre os irmãos. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então você vê que tem pessoas, amados, para trabalhar na igreja, trabalhar para o Senhor Jesus, pessoas de boa reputação, pessoas cheias do Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo, com sabedoria, né? O Espírito de sabedoria, para fazer esse trabalho juntamente. Não é aparência física, não é diploma. Vou chamar fulano porque fulano é formado na universidade tal. Não é isto. Correto? Está escrito aqui que tem que ser pessoas cheias do Espírito. Aqui no qual falou 7, né? Talvez naquele momento ali, a quantidade de pessoas, 7 pessoas dariam conta do trabalho, né? Ou talvez pelo número simbólico, né? Segundo a palavra do Senhor sobre os 7, né? Mas hoje 7 só não daria, não é verdade, amados? Para fazer a obra e ajudar a obra, 7 pessoas é pouco, né? Que é grande a seara e poucos são ceifeiros. Então a obra de Deus nunca, em nome de Jesus, para de crescer. E quanto a nós consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha a importância da consagração, né? Então eles colocaram as suas mãos sobre a vida deles como sinal de declarar. Porque algumas pessoas pensam assim: será que isso tem alguma coisa a ver? Olha, amados, a palavra de Deus nos fala que nós somos cartas vivas. Nós somos cartas do Senhor, né? Então as mãos desses homens aqui são santas. As minhas mãos e as suas mãos devem ser também santas, né? Nós temos unção, aonde colocarmos a nossa mão, nós abençoamos no nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Então esses irmãos foram separados com a bênção dos apóstolos ali, na confirmação de todo o ministério, de toda a igreja, e aleluia, eles foram eleitos para essa função. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha bem que maravilha, né? Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aleluia. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamara dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Olha, esse homem, Estevão, segundo os elogios, né, e esses atributos na palavra do Senhor, eu imagino esse irmão, esse jovem, argumentando a respeito da palavra e acerca de Jesus Cristo com esses irmãos. Quantas multidões ali, né? Quantas pessoas formando aquele grupo imenso, não conseguia calar a boca dele. Não é porque Estevão estava gritando, desesperado, não é porque Estevão estava berrando, né? Sem saber o que falar. Não, é porque o Espírito de Deus, o Espírito de profecia, de sabedoria, enchia os lábios de Estevão. E quem está com a palavra de Deus, a palavra da verdade, ninguém pode calar, ninguém consegue cessar a verdade a qual os lábios está proferindo. O lábio que profere mentira é derrubado, a boca que profere mentira, ela é calada, mas os lábios que proferem a verdade jorra vida eterna. Então saía vida da boca de Estevão. Então era como um fogo indo e a água apagando aquele fogo, né? Ou o fogo consumindo, como diz a palavra do Senhor, quando o fogo desce do céu com o profeta Elias, né, e lambe toda aquela água ali, consome tudo. Então, com certeza, o que saiu da boca de Estevão era o próprio fogo do Senhor para apagar e consumir as afrontas daqueles que não aceitavam a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Você está vendo, irmãos? As pessoas, muitos não conseguem compreender. Quando uma pessoa ela entende a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela não está falando mal de Moisés, ou mal de Elias, ou de Zacarias. Não. Ela está falando, uma pessoa quando ela entende a palavra de Deus, ela reconhece que o período que esses profetas estiveram fazendo a obra de Deus, esses períodos se cumpriu. Mas se cumpriu em quem? Em Jesus Cristo. Agora você aponta toda a tua palavra, toda a tua fé, todo o teu exemplo para Jesus, né? Não adianta um pregador ficar aqui só tecendo elogios ao Paulo, ao Pedro, ao Tiago, a esses irmãos, Não, porque todos esses fizeram em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos esses fizeram e as suas obras são notáveis, porque eles foram guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, o Evangelho é ensinado assim. Você serve a Deus, obedecendo os ensinos em nome do Senhor Jesus, e faça a obra. Faça a obra. Você admirar Moisés, você admirar Isaías, o Paulo, Pedro, que maravilha! Porque eles falam, né? Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é assim que o apóstolo Paulo fala? Então nós temos que ser imitadores da palavra do Senhor, conforme o que está escrito, para nós sermos parecidos com Jesus, né? Ao máximo, porque um dia ele vai se revelar exatamente como ele é, né? Em nome do Senhor. Aleluia. Sublevaram o povo aos anciãos e aos escribas, e vestindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Quer dizer que pegaram ele, né, à força. O arrebataram significa arrancaram ele com violência, com força, e levaram ele lá para o sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Está vendo? Mentiras. Misericórdia, né? Condenar uma pessoa por meio da mentira. A palavra de Deus é que nos mostra que existem pessoas com tanta fome e sede de poder que mente.
criam situações, calúnias e blasfêmias contra um servo de Deus, né? E aqui foi o caso de Estevão. Arrancaram ele e levaram ele para as autoridades. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Todos que estavam assentados no sinédrio olharam firmemente para Estevão e viram que o seu rosto era um rosto como de anjo. Só nisto, irmãos, já era para todo mundo abaixar, né? Abaixar ali sua ira, não é verdade? Colocar seus argumentos mentirosos por terra, porque aqui está falando que eles levantaram, né? Blasfêmias e mentira contra Estevão. Ali o próprio Deus permitiu que eles vissem o rosto de Estevão como um rosto brilhante, um rosto de luz, um rosto de um anjo. Você já observou quando você coloca uma água para ferver? No momento aquela água ela não ferve de imediato, não é verdade? Aquela água ela necessita de um tempo para ela começar a aquecer e ela atingir o estágio de fervura, né? Então isso foi acontecendo. E agora este momento estava fervendo, né? Este momento estava fervente. Estavam prendendo Estevão, acusando ele, e eles viram a face de Estevão como de um anjo. Então quando você vê quando a água está fervendo, você não tem a coragem, né? Você em plena consciência de enfiar sua mão dentro da água. Você faria isso? Não, dentro dessa água fervente? Nunca. Lá no comecinho você colocaria, né? Para você ver se essa água está esquentando. Né? Então, na água fervente, você não põe sua mão. Se você quiser pôr essa mão na água fervente, o que é que você vai ter que fazer? Tirar essa vasilha do fogo, né? Ou desligar o fogo e esperar. A fervura não abaixa imediatamente, né? Então, quando a confusão está estabelecida, é como se fosse uma água fervente. Então, quando você desliga ou você quer cessar uma confusão, é melhor esperar um pouco. Eles tinham que ter esperado um pouco, né? Analisado, aquele fervor do povo passar, aquela ira, aqueles mentirosos, enganadores, eles iam contemplar ali e falar, gente, esse homem aqui, ele serve a Deus de verdade. Eu estou observando aqui, nele não tem traços de maldade ou de rebeldia. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Não é verdade? Então aquela fervura ia baixando, como esse exemplo da água, né? Depois que a água foi desligada, passou um bom tempo, você põe a mão nela, a água está agradável novamente, né? Então um conselho, quando tiver confusão, tiver gritaria, tormento, não põe a mão, não mexe, deixa aquilo abaixar a fervura. Amém? Mas esses irmãos aqui, esses homens, irmãos é o Estevão, né? É os apóstolos, esses eram irmãos da fé. Esses aqui não, eles colocaram a mão na fervura e queimaram, né? Eles colocaram e se queimaram.